Fala galera, meu nome é Edson Neto, sou professor de matemática e trago para vocês mais uma aula do Cursinho Popular Carolina de Jesus. Espero que aproveitem. Olá pessoal, vamos então à nossa primeira aula de matemática do Cursinho Popular Carolina de Jesus. Todos comigo? Bom, primeiro tema da nossa aula, primeira coisa que eu vou trazer aqui é para a gente ver o conceito de porcentagem, tá, gente? Eu sei que é um conceito muito batido, é uma coisa que a gente sempre tá vendo, tá estudando, tá se deparando com isso daí. No entanto, como esse é um assunto que é dos 100%, né, recorrentes no Enem, é sempre importante a gente trazer e trabalhar questões que envolvam esse conceito, o conceito de porcentagem. É sempre importante falar também e lembrar que o cálculo de porcentagem, apesar de não ser algo tão complexo, tão complicado, mas assim, quando a gente tem no dia a dia uma calculadora em mãos, é uma bobagem, né? Fazer uma porcentagem, porque na calculadora a gente tem um botãozinho que tem essa figurinha aqui, né? Que faz tudo pra gente. Se a gente quiser calcular quanto é uma porcentagem qualquer, de qualquer valor que seja, a gente tem um botão para isso. Lá no Enem, enquanto a gente estiver fazendo a prova do Enem, né? O uso de calculadora não é permitido, como a gente bem sabe. Então, assim, como que eu posso fazer para, além de compreender bem o que significa uma porcentagem, como eu posso fazer para tentar agilizar o processo de cálculo de algumas porcentagens, né? Isso é fundamental. Então, assim, para você que tem uma certa dificuldade ainda com esse conteúdo de porcentagem, se liga aqui nessa aula que vai ajudar bastante, vai dar muito certo. Olha só. Porcentagem, pessoal, na matemática nada mais é do que o que significa uma porcentagem de alguma coisa. Uma porcentagem, né, significa uma parte ou uma fração de alguma coisa. Fração e parte são sinônimos, né? Então, quando eu falo assim, porcentagem, eu quero uma porcentagem do que você ganhou esse mês, tá? Então, o que eu estou pedindo? Uma porcentagem? Eu estou pedindo uma parte, eu estou pedindo uma fração, tá? Então, Edson, então quer dizer para saber bem porcentagem, eu tenho que saber fração? Tem, sim. Porque porcentagem nada mais é do que fração. Diz, então pode ser que a minha dificuldade com porcentagem seja porque eu não sou muito bom em fração. Com certeza. Se tiver dificuldade com fração, porcentagem está no bolo. Porcentagem é um tipo de fração específica, né? Toda porcentagem é uma fração. Então, olha só. Quando a gente fala que quer calcular ou quer encontrar, por exemplo, quanto é uma porcentagem, digamos, eu queria poder calcular quanto é 25% de qualquer coisa, sei lá, de 12. Eu tenho 12 o quê? Sei lá, 12 quilos de queijo de manteiga, olha só, é queijo só. Eu tenho 12 quilos de queijo de manteiga. E aí alguém chega e diz, ó, eu estou precisando pegar 25% desse queijo aí para distribuir ali em um certo lugar. 25% desse queijo destine aí que eu estou querendo. Então você precisa saber calcular quanto é 25% de alguma coisa, né? Seja de 12, seja de 15, seja de 359. O importante é saber calcular uma porcentagem de alguma coisa, né? Então, como que a gente faz isso sem o uso daquele botãozinho da calculadora? O que calcular 25%? Eu vou pegar o exemplo dos 25 agora, né? E aí, claro que a gente vai passear por vários exemplos aqui. Então, olha só. O que é calcular 25% de alguma coisa? Não importa se é 12 agora. O que é 25%? Gente, 25% de alguma coisa é você pegar e fazer o seguinte. Eu quero saber quanto é o sinal de igual e eu quero calcular quanto é 25%. Olha como é que, primeira coisa, por que eu falei que porcentagem é o mesmo que fração? Porque é. Porque toda porcentagem, esse símbolozinho aqui, o que é que ele significa? Ele significa dizer que este número, ele está sendo considerado uma parte de 100, tá? Então, 25%, na verdade, traduzindo para fração, significa 25 de 100 partes. Então, pedir 25% de alguma coisa, pedir, me dê aí 25% de alguma coisa, é pedir 25 de 100 partes desta coisa. Então é como se eu fosse dividir algo em 100 partes.
é como se fosse, não, é exatamente isso. Se você quer calcular uma porcentagem de algo, você tem que pensar então que esse algo, seja o que for, vai ser dividido em 100 partes iguais. E aí quantas você quer? Ah, eu quero 25%. Ah, então você está pedindo 25 de 100 partes. Eu quero só 12%. Você está pedindo 12 de 100 partes. Tá? Então 25% de 12, né, é 25 de 100 partes de 12. Ah, então realmente eu preciso saber o que é fração para calcular uma porcentagem. Sem a calculadora precisa. Precisa compreender o que a fração significa. Né? O que significa então calcular 25, uma fração de um número. 25 por 100 de 12. Isso aqui a gente sabe que na fração a gente lê esse número que está aqui como 25 centésimos, né? O 25 de 100. Mas é a mesma coisa, 25%. É 25 por 100. 25 de 100, tanto faz, tá? Então, o que é 25% de 12? Para calcular isso aqui, eu tenho que imaginar que eu vou pegar o número 12, o que foi que eu falei para vocês? Toda porcentagem, você divide aquele seu inteiro em 100 partes iguais. Então, o que é que eu quero? Eu quero dividir em 100 partes iguais, o 12, e pegar só 25 dessas partes. E saber quanto que isso dá. Tá? Mas olha a vantagem de se saber, ou a vantagem não, olha porque que é preciso conhecer fração para estudar porcentagem. Né? Calcular 25 sobre 100 de 12, vou até trazer isso aqui para cá. Presta atenção nisso aqui. Calcular 25 sobre 100 de alguma coisa, de 12 aqui no caso, o que é fazer isso? Eu teria que dividir isso em 100 partes iguais e pegar 25 para saber quanto dá, né? Então, é como se eu tivesse aqui 12 quilos de queijo de manteiga. Imagina uma tora de queijo de manteiga aqui, ó. Aqui eu tenho 12 quilos de queijo de manteiga. 12 quilos aqui. O que é 25% desse queijo? Ora, 25% seria eu dividir em 100 partes iguais e pegar 25 partes, tá? Mas por que dividir em 100 e pegar 25? Se a gente sabe, quando a gente estuda fração, a gente sabe que a fração, olha só, eu vou até mudar de cor aqui para falar agora disso. A fração 25 de 100, ela pode ser escrita, substituída por uma fração muito mais fácil do que 25 sobre 100. Muito mais fácil de se ver, de se visualizar e de se fazer conta com ela. Porque 25 e 100, né, são números relativamente grandes. Então vamos pensar no seguinte: será que eu posso substituir a fração 25 sobre 100 por uma fração mais simples? Uma fração que seja igual a ela, né, tenha o mesmo valor que ela, só que seja uma fração mais simples. Tem, porque existem frações equivalentes. Se você lembrar, o que é uma fração equivalente? É quando você pode, por exemplo, dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Isso se chama simplificação de fração. Sempre que você simplifica uma fração, dividindo o número de cima e o de baixo, né? O 25 e o 100 aqui no caso, por um mesmo valor, você está simplificando a sua fração. E simplificar a fração nada mais é do que encontrar uma outra que é equivalente a ela, tá? Só que mais simples, com valores menores. Então, olha só, o 25 e o 100, você pode pensar, se eu divido por quanto em cima e embaixo? Você pode dividir pelo número que você quiser, desde que seja o mesmo número em cima e embaixo, para não alterar a fração que é equivalente. Então, olha só, o número 25 eu posso dividir por 5 e o 100 eu também posso dividir por 5. Pode, porque dá inteiro. Então, olha só, 25 dividido por 5, aqui daria 5, e 100 dividido por 5 embaixo daria 20. Então quer dizer que pegar 25 partes de 100 é o mesmo que pegar 5 partes de 20. É a mesma coisa, tá? Ou seja, o que eu estou dizendo é que em vez de dividir esse queijo de manteiga em 100 partes iguais e pegar 25 dessas partes, você pode dividir ele só em 20 partes iguais, né? E é claro que se agora são só em 20, a parte vai ficar maior, mas não importa. Em só 20 partes iguais e pegar 5 delas, tá?
Mas isso ainda pode ser simplificado. Se você ver bem, você pode dividir por um mesmo número ainda em cima e embaixo, numerador e denominador. O numerador, que é o 5, pode ser dividido ainda pelo próprio número 5. E o 20 também pode ser dividido pelo número 5. Então, no numerador fica 5 dividido por 5, que é 1, e o denominador 20 dividido por 5, que é 4. Agora sim, não dá mais para simplificar mais do que isso, não. Olha só onde a gente chegou. A gente chegou na fração 1 sobre 4. 1 quarto. 1 de 4. Ou seja, o que significa isso, gente? Significa dizer que dividir em 100 partes. Olha para cá, dividir em 100 partes e pegar 25, que é 25%, né? É o mesmo que dividir em 20 e pegar só 5, mas também é o mesmo que dividir só em 4 e pegar uma. Então é muito mais fácil chegar aqui nesses 12 quilos de queijo, dividir em 4 partes iguais, como eu acabei de fazer aqui, faz de conta que essas 4 partes são todas iguais, né? E aí eu vou pegar uma dessas 4. Ora, pegar uma parte de 4 partes iguais é justamente pegar o quê? 1 quarto do queijo. Então, 1 quarto de 12 quilos. O que você acha que é mais fácil calcular? 25 sobre 100 de 12 ou 1 quarto de 12? O que é mais fácil fazer a conta? É esse aqui ou é esse daqui? É claro que é mais fácil calcular 1 quarto de 12. Até porque calcular 1 quarto de 12, eu vou dividir o 12 por 4, porque são 4 partes iguais, e 12 dividido por 4 dá simplesmente 3, né? Então significa dizer que cada partezinha dessa aqui vale 3. 3 o quê? 3 quilos, né? Que eu disse que eram 12 quilos aqui. Então aqui são 3, aqui são 3, aqui são 3, aqui são 3. Tá? Então se eu quiser pegar 1 quarto de 12, eu vou pegar 3, que é uma parte aqui. Eu vou pegar 1 quarto de 12 quilos, 3 quilos. Então, peraí, sempre toda porcentagem eu posso transformar numa fração e simplificar para fazer esse cálculo? Sempre você pode fazer isso. Claro, se a fração permitir ser simplificada, né? Tem frações que permitem isso e esse é o mais importante. Perceber que frações a gente pode simplificar para na hora de calcular, por exemplo, no Enem, 20%, 25%, 30%, existem muitas frações, muitas porcentagens que podem ser simplificadas para que sejam calculadas de maneira mais rápida, tá? Então, resumindo, olha só, eu fiz uma figurinha para explicar o porquê que 25%, ó, que está aqui em cima, 25% de alguma coisa é calcular 25 de 100 partes. Tudo bem, mas a gente pode escrever isso aqui agora, ó, de vermelho, como sendo, eu acabei de descobrir que 25 sobre 100 pode ser simplificado e isso pode se transformar simplesmente em 1 quarto de 12, tá? E 1 quarto de 12 nada mais é do que uma de 4 partes em que 12 foi dividido. Claro que se eu divido, então, 12 pelo número de baixo, que é isso que a gente tem que fazer, divide por 4 vai dar 3, né? E se eu vou pegar só uma parte, eu multiplico por 1, que é mesmo que não fazer nada. Então, 1 quarto de 12. 12 dividido por 4, que dá 3. O resultado vezes 1, que não muda nada, continua 3. Por isso que 3 é 25% de 12. O número 3 corresponde a 25% de 12. Tá? 3 quilos de queijo, por exemplo, seriam 25% dos 12 quilos totais. Tá? Então, usando essas ideias aí, a gente vai fazer uma questãozinha do Enem. Olha só. Uma questão que eu separei aqui, é a questão 137 do Enem 2019, se não me engano, acho que é isso mesmo. Questão 137 da prova de matemática, do segundo dia, da prova, de uma das provas lá, tá? Então, olha só. A questão diz o seguinte: é claro que toda questão do Enem, embora ela envolva um conceito que pode ser o mais simples possível, como vocês sabem, porcentagem, fração, né? Mas sempre contextualiza. Não tem nunca uma possibilidade de não ser uma questão contextualizada, que envolva outros conteúdos, né? E que seja de forma, esse trabalho seja de forma interdisciplinar com essas questões. Então vejam, o colesterol total de uma pessoa, começando aqui, questão 137. O colesterol total de uma pessoa é obtido pela soma da taxa do seu colesterol bom
com a taxa do seu colesterol ruim. Ok. Os exames periódicos realizados em um paciente adulto apresentaram taxa normal de colesterol bom, porém a taxa do colesterol ruim, também chamado de LDL, de 280 miligramas por decilitro de sangue. Vamos anotar isso, né? O LDL desta pessoa, o LDL, que é o colesterol ruim, né? De quem fez esse exame, o LDL apresentou a seguinte medida: 280, né, miligramas por decilitro de sangue. Edson, miligrama, decilitro. Calma, nossa aula agora é de porcentagem. Vamos sim ter aula para interpretar todas essas unidades de medidas. Miligrama, decigrama, grama, tá? Quilograma, hectograma. Só o que tem é a unidade de medida aí para a gente rever, relembrar, e vai ter vídeo sim para tudo isso, tá? Mas não se preocupa com essa parte agora das miligramas por decilitro. A gente vai interpretar isso nas próximas aulas. Vamos nos preocupar com a parte da porcentagem e ver onde é que ela entra nessa questão. Olha só. Então, guarda isso aqui, guarda. LDL do cara bateu 280 miligramas por decilitro de sangue. Será que esses 280, eles são uma taxa muito alta, muito baixa? Aí ele te dá um quadro aí, ó. Taxa de LDL por miligrama. O quadro apresenta uma classificação de acordo com as taxas de LDL em adultos. Muito bem. Então, quando é que essa taxa é chamada de ótima, de próxima de ótima, de taxa limite, taxa alta e muito alta, está apresentando aqui na tabela, tá? Essa tabela foi disponibilizada, né, de um site, minhavida.com.br, assim como toda tabela, ela é um dado estatístico e precisa sempre vir acompanhado, né, da fonte, né? E o Enem faz isso com todas as informações, né, dadas por meio de tabelas ou informações estatísticas que estejam dentro da prova, podem ver que abaixo ou às vezes acima, geralmente é abaixo mesmo, da informação, da tabela, vem a fonte. Mesmo que a fonte seja uma criação de quem fez a questão, mas vem fonte própria do autor, tem que vir a fonte, tá? E claro, essa questão aqui, ó, mostra que essa fonte foi adaptada, né, para só os dados que interessam aqui para a questão de matemática. Então, olha só, o paciente, seguindo as recomendações médicas. Antes de ler isso, vamos ver. O que é uma taxa ótima? Presta atenção. A taxa tem que ser do LDL, tem que ser menor do que 100. Pô, tá ruim, né? Pô, esse cara aqui tá com a taxa 280. Não é menor do que 100. Então, ele não tá com a taxa ótima, né? Próxima de ótima é de 100 a 129. Também não tá próxima de ótima, não. Limite, uma taxa limite ali, onde ó, tem que dar uma melhorada, porque não pode passar daí. Então, de 130 a 159. Olha só, o cara está com mais de 200, quase 300. Então, também ainda não é limite. A taxa dele, na verdade, é uma taxa muito alta, né? Até porque a taxa alta também é de 160 a 189. Também não é alta, é muito alta essa taxa, porque ela está na casa dos 190 ou mais. Está vendo aqui o ou mais? E o dele é bem mais, né? Esse ou mais aqui faz jus à taxa desse cara nesse momento. 280. Bom, o paciente, seguindo as recomendações médicas sobre estilo de vida e alimentação, realizou o exame logo após o primeiro mês e a taxa de LDL reduziu 25%. Então veja, o paciente, depois que recebeu o resultado terrível de 280 miligramas por decilitro de sangue, seguiu as recomendações médicas, estilo de vida, alimentação e realizou um novo exame logo após o primeiro mês. E a taxa do LDL reduziu 25%. Beleza. No mês seguinte, realizou novo exame e constatou uma redução de mais 20% na taxa do LDL. Então, olha só, ele foi e no primeiro mês, depois que se passou o primeiro mês, ele, seguindo as recomendações médicas, fez o exame e percebeu que depois do primeiro mês ele teve aí uma redução, né? Deixa eu escrever direitinho que a caneta aqui não está me ajudando. Redução nesse LDL, nesse colesterol ruim, uma redução de 25%. Você diz, tá, reduziu 25%, né? 25% de quê mesmo? Sim, sempre é uma porcentagem de alguma coisa.
Uma porcentagem não é uma coisa solta. Reduziu 25%. Tá, ele diz isso na questão porque já está subentendido de que foi esses 25%. É 25% da taxa ruim que ele estava aqui, dos 280. Então, ele teve uma redução de 25%, né, da taxa ruim, dos 280. Que eu vou escrever só 280 agora, que é o número que importa para a gente. Aí depois, no segundo mês, ele ainda seguindo as recomendações médicas, fez um outro exame e percebeu que a redução, né, houve uma outra redução, e aí foi uma redução de 20%, né? Só que 20% de quê agora? Muito cuidado, né? Se você disser que é 20% de 280, tá errado. Tá aí a importância de interpretar bem isso aí. Gente, no primeiro mês ele reduziu 25%. Reduziu a taxa, reduziu 25%. De quê? Daquele exame que ele tinha feito terrível, dos 280. Reduziu. Bom, então a taxa já reduziu. Quando ele vai para o segundo mês, essa taxa não é mais 280. Então a redução que houve dos 20% no segundo mês não é de 280, é de um valor que a gente precisa descobrir ainda. Quanto é que é esse valor, né? Porque reduziu aqui no primeiro mês. Ah, então vamos calcular a primeira redução do primeiro mês. E isso, bora calcular a primeira redução do primeiro mês. Redução do primeiro mês. Como é que fica aqui, ó? Então, depois eu escrevo o segundo mês e vamos calcular primeiro isso aqui. Quanto é que é essa redução? 25% de 280. Ótimo. Então, vamos calcular quanto é 25 por 100 de 280. A gente já viu, né, na dica que eu dei anteriormente, que 25 sobre 100 é o mesmo que um quarto, ou seja, é o mesmo que dividir por 4, né? Então, isso é o mesmo que calcular um quarto de 280. Então, quanto que dá isso aqui? Um quarto de 280 é você pegar o 280 e dividir em 4 partes iguais e pegar uma, né? Ou seja, é dividir por 4 mesmo. Então, você divide aí 280 por 4, isso vai dar exatamente o que? 4 vezes 70. 70. Pessoal, o que é esse 70? Olha a interpretação. A gente está calculando quanto é 25% de 280 e a resposta deu 70. Deu 70. O que é esse 70? Tá aqui a palavrinha, ó. A redução foi de 25%. Ah, então a redução foi de 70. Ele reduziu 70 nesse colesterol ruim. Então esse não é o valor do colesterol que ficou não, viu? Não, era bom demais, né? Ele reduziu essa quantidade, porque essa quantidade representa os 25% de 280. Então vamos lá, vamos calcular quanto que está agora a taxa dele depois do primeiro mês, né? O LDL dele depois do primeiro mês, depois disso aqui, né? Se tornou o quê? Era 280, só que diminuiu 70 e ficou em 210 miligramas por decilitro de sangue. Ótimo, deu uma melhoradinha, né? Não é o suficiente para sair ainda do muito alto aqui na tabela, mas reduziu alguma coisa. Agora vamos para o segundo mês, porque no segundo mês ele reduziu o quê? Ele diz aqui, ó, no segundo mês reduziu, tá vendo? Ó, no mês seguinte, realizou o novo exame e constatou uma redução de mais 20%. Então, reduziu 20% agora do que ele tinha ficado, né? Vamos lá. Redução agora, redução de 20% de quanto? De quanto? De 210, que agora é o valor que, ó, ele obteve aí depois do primeiro mês. Então vamos de novo calcular quanto é 20% de 210. Calculando, ó, 20 por 100 de 210. Ah, você tem que dividir por 100 e multiplicar por 20. Né? Você diz, divide pelo número de baixo, que é o número de partes que eu vou dividir, e o resultado multiplica pelo de cima. É isso mesmo. Mas você quer fazer isso? Você quer fazer isso com esses números desse tamanho aqui? 20 e 100? Bom, fica à vontade, pode fazer. Não é nenhum problema. Eu prefiro simplificar. 20 sobre 100 é uma fração que eu posso dividir, por exemplo, ó, 20 sobre 100. Eu posso dividir, inclusive, por 20, em cima e embaixo. Olha o que é que fica. 1 sobre 5. Então, calcular 20% é calcular um quinto, gente. Um quinto de qualquer coisa. Um quinto de 210. O que é um quinto de 210? É pegar 210 e dividir por 5.
tá? Então, 210 dividido por 5, quanto que vai dar aí, ó? Sei não fiz essa conta antes, vou fazer aqui na mão agora. 210 dividido por 5, pego 21, dá 4 vezes 5, 20. Para 21 sobra 1, escorrega 0. 10 dividido por 5 dá 2. Olha aí, 5 vezes 2, 10. Para 10 sobra nada. Edson, tem que treinar essas divisõezinhas. Pois treine. Quer uma aula, quer uma videoaula sobre divisão, como treinar a divisão? Você posta aí, coloca nos comentários, Edson, aula de divisão seria bom. E eu gravo, tá bom? Resposta, então, ó, 210 dividido por 5, 42. Isso aqui, pessoal, foi o que reduziu no segundo mês. Não é a taxa dele agora, não. Né? Reduziu 42, porque esses 42 são os 20% de 210. Né? Deu 42 aqui, ó. Os 20% de 210, deu 42. Então, significa dizer que a taxa dele depois desse segundo mês é os 210 que estava, menos esses 42 que reduziu aí nesse mês. Quanto que fica aí? 210 menos 42 dá exatamente o que? 100 sei que você está respondendo aí, fazendo de cabeça essa conta, e eu estou perguntando assim porque eu estou fazendo também, obviamente, né? Eu não sei fazer essas contas de cabeça não, certo? Eu preciso de um tempo a pensar. É o mesmo que 200 menos 32, então 168, ó, aí deu certo. Deixa eu ver se é mesmo. 168 somado com 42 volta para 210, não volta? 10, vai 1, vai, pronto, volta. Resposta, galera, 168. Ele agora está com 168 miligramas por decilitro no sangue desse colesterol ruim, do LDL. Galera, de acordo com o resultado do segundo exame, que é este aqui, ó, a classificação da taxa de LDL do paciente é de quanto? É só olhar, 168 miligramas, 168 está onde? 168 está aqui nessa faixa alta, galera, porque 168 é um número que vai de 160 a 189, tá? Então, ele saiu de uma taxa muito alta para uma taxa alta. Mas também é uma alta que está mais perto do início da alta, né? 168. Então, assim, menos mal para esse cara. Muito bem, num próximo vídeo ou em umas próximas oportunidades, para isso não ficar muito longo, eu vou fazer uma questão muito parecida com essa, de modo em que a gente não precise dividir em tantos passos, porque o que a gente mais precisa no Enem é de tempo, né? E agilidade. Mas assim, essa primeira questão, ela é muito importante ser feita dessa forma para você entender tudinho, né? Da onde veio, o que foi feito e tal. Num próximo vídeo, eu vou fazer isso aí de uma maneira mais rápida, né? Um método mais rápido e eficaz, tá bom? Valeu, gente. Então é isso aí. Vamos seguindo, vamos seguindo. E aí, pessoal, gostaram da aula? Espero que tenham aproveitado bastante. Para mais conteúdos como este, deixem seu like, se inscrevam e ativem as notificações. Até a próxima!